Olá pessoal! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os fundamentos da raiva. Me conta uma coisa, você se sente irada constantemente? E quando você fica irada, como é que funciona? Você consegue controlar essa ira ou acaba explodindo? A raiva, ela é uma emoção natural. Ela vai desempenhar um papel muito importante, um papel fundamental na nossa vida. Mas também ela pode ser, sim, muito desafiadora, porque ela, muitas vezes, para muitas pessoas, ela é uma emoção difícil de lidar. Então, hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos mergulhar um pouquinho mais a fundo para a gente entender o que é de fato a raiva, como ela se manifesta e o mais importante de tudo, como a gente pode lidar com ela de uma maneira saudável. Agora, se você ainda não está inscrita aqui no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque assim, toda vez que sair um conteúdo novo por aqui, você será notificada. A gente pode dizer que a raiva, ela é sim uma emoção muito poderosa e que todos nós já experimentamos essa emoção em algum momento das nossas vidas, certo? A função principal da raiva é a defesa. Ela, portanto, desencadeia uma série de reações físicas, emocionais e comportamentais que nos preparam para enfrentar uma certa ameaça, aquilo que a gente percebe como sendo uma ameaça. Em essência, a raiva é a nossa resposta natural à injustiça, também à frustração ou até mesmo algum tipo de confronto, levando a uma reação de ataque contra quem a gente entende que está servindo como uma ameaça para a gente. A raiva, então, ela possui aspectos cognitivos e aspectos emocionais. Para a gente falar sobre os aspectos cognitivos, a gente pode pensar que eles são compostos por pensamentos e interpretação dos fatos, que é aquela interpretação que você dá ao fato, como você percebe o fato. E para você sentir raiva, muitas vezes você vai perceber esse fato como uma ameaça, vai fazer interpretações distorcidas desse fato e vai acabar ruminando os pensamentos sobre as causas. Então você vai fazer interpretações de acordo com as tuas crenças. Lembra? A gente já fez um vídeo aqui falando sobre crenças, que é a forma como você enxerga o mundo, as pessoas e você mesma. Então você vai fazer essas interpretações a partir dessas crenças e vai atribuir culpa tanto a pessoas ou a circunstâncias que causaram esse fato. Os aspectos emocionais, a gente pode pensar que ela vai envolver sentimentos como, por exemplo, frustração, ressentimento, sentimento de injustiça, agitação e muitas vezes até vergonha. Além dos aspectos cognitivos e emocionais, a raiva ela apresenta também reações físicas e comportamentais. Então, esses comportamentos, eles podem se manifestar de forma construtiva, ou seja, quando você vai lá e consegue comunicar os teus sentimentos e as tuas necessidades de uma maneira direta, clara e consegue, de uma forma respeitosa, sem prejudicar ou desrespeitar o outro, colocar como você está se sentindo diante daquela situação. Ela pode vir também de forma destrutiva, através de agressões físicas, agressões verbais, ou ainda de forma reprimida, na qual você vai guardar essa emoção para você, você não consegue externalizar o que você está sentindo, você não consegue falar com a outra pessoa como você se sente diante desse fato. E isso pode acarretar muitos problemas para ti, tanto emocionais quanto problemas sociais, além de problemas físicos. É importante a gente destacar também que a raiva ela pode se manifestar através de traços ou estado. O que é um traço e o que é um estado? O estado é de curta duração. Ela vai variando de irritabilidade a fúria intensa. Então é instantâneo, é momentâneo. Enquanto o traço é uma tendência a perceber situações como mais desagradáveis. Então você tende sempre a perceber as situações como mais difíceis de lidar ou acabam sendo situações frustrantes, aumentando sempre a tua propensão à irritação. A fisiologia da raiva
ela está associada a uma cascata de reações hormonais. Quer dizer que essas reações, elas preparam o teu corpo para se defender. Então você entra no modo de defesa quando você está com um sentimento de raiva. E isso afeta tanto o teu sistema emocional, diminuindo a tua capacidade de raciocínio, quanto te leva a reações impulsivas, o que depois gera o arrependimento, a culpa. Quando a gente está cheio de raiva, a gente não consegue pensar muito, né? As nossas reações, elas acabam sendo impulsivas, imediatas. E isso acarreta problemas depois. E quando não controlada a raiva, ela pode ter consequências muito negativas para a nossa vida. Consequências muito negativas e significativas para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Bem como também nos nossos relacionamentos. A gente pode começar a ter problemas de relacionamentos com as pessoas, tanto relacionamentos amorosos, quanto relacionamentos de amizade, relacionamentos no trabalho, relacionamentos familiares. Sim, a raiva ela pode comprometer esses relacionamentos. Então, a hipertensão, problemas cardíacos e conflitos interpessoais, eles são apenas algumas das possíveis consequências da raiva não gerenciada. Portanto, identificar os gatilhos pessoais que desencadeiam na nossa raiva é fundamental para que a gente aprenda a lidar com ela, para que a gente aprenda a gerenciar a raiva de forma eficaz. Então, situações estressantes, injustiças percebidas, expectativas não atendidas, são exemplos comuns de gatilhos para raiva. Agora você precisa parar, se analisar, se observar e entender quais são os seus. Que situações acontecem no teu cotidiano, na tua rotina, que desencadeiam nessa emoção de raiva. Existem, portanto, várias estratégias que a gente pode utilizar para lidar com a raiva de uma maneira saudável. Eu vou trazer aqui algumas para que você perceba quais funcionam melhor para você. Reconhecer os sinais físicos e emocionais da raiva. Essa é uma forma muito eficaz. Controlar os pensamentos negativos. Então, quando você percebe que você está tendo muito pensamento negativo em torno de um fato, você tem que estar atenta para ver se a emoção que surge disso não é a raiva. Praticar técnicas de respiração e relaxamento. Se eu sinto que eu vou perder o controle, se eu sinto que eu tô cheia de raiva, de repente sair do ambiente, ir até o banheiro, fazer uma respiração, uma técnica de relaxamento vai te ajudar a não agir por impulso e depois vir a se arrepender. Expressar a raiva de maneira assertiva e resolver os conflitos de forma construtiva são algumas das abordagens que a gente pode pensar em adotar para facilitar quando a gente está cheio desse sentimento de raiva. Lidar com a raiva não é fácil, realmente, mas é possível com a prática e a conscientização. Sempre aquela história, quanto mais você se conhece, quanto mais você se observa, mais você tem autonomia sobre as tuas emoções, sobre as tuas reações. E ao aprender e reconhecer, a gente compreende e começa a gerenciar a nossa vida. Então a gente pode sim melhorar a nossa saúde mental e os nossos relacionamentos interpessoais através dessa autoobservação, desse autoconhecimento. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. E se você gostou, não esqueça de deixar teu like e compartilhar também esse vídeo com aquelas amigas que precisam aprender a administrar melhor o sentimento da raiva. Até a próxima semana!